Bom, vamos ler aqui. Eu quero também trazer uma palavra com vocês nesse texto que nós fizemos a leitura, 1 Coríntios capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero bater aqui alguns pontos. E o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo, ele trazendo uma palavra de que ele estava preocupado com o que estava acontecendo com a igreja ali de Corinto. O apóstolo Paulo fala: por acaso vocês não são carnais? E essa carnalidade aqui, de ser carnal, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que estão vivendo segundo a natureza de pecado. Por acaso vocês não estão vivendo segundo a natureza de pecado? Por acaso vocês não estão vivendo como pessoas que estão na carnalidade, não aqueles que estão buscando a Deus e viver pelo Espírito, mas pela carne? E aí ele diz o que acontece quando o ambiente é um ambiente carnal. Ele diz: porque havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões. Existe ciúmes. Quando você tem um ambiente, vamos falar aqui da igreja, né? Na nossa igreja aqui, e que começa a ter aquele ambiente de ciúmes. As pessoas começam a ter ciúmes. Muitas vezes o ciúme pode vir por questão de amizade, ou por questão de espaço. Acontece bastante também por alguém está num determinado lugar e a pessoa ali parece que é só ela que está brilhando, né? Aí quando aparece uma outra pessoa que também faz muito bem aquilo que ela faz, né? Ou sei lá, cantar, ou pregar, ou qualquer outra coisa, não sei. E aí pode surgir essa questão do ciúmes, né? A pessoa fica enciumado, né? Aqui antigamente só eu que pregava, agora já tem mais 2, 3 que estão vindo pregar. Então começa a entrar isso aí, e isso é carnalidade. E o apóstolo Paulo, ele fala: olha, vocês estão vivendo nesse tipo de coisa, isso aqui está errado. Contendas, sabe aquele bate-boca assim, que discussão por bobeira, sabe? Às vezes, existe muitas vezes, você tem que se impor por determinadas situações que acontecem na obra de Deus, porque às vezes também existem pessoas que se levantam, né, e têm umas brilhantes ideias, e você tem que impor, né? É por isso que na igreja também nós temos a liderança, né? Em todas as áreas. Quando nós chegamos aqui, uma das primeiras coisas que a gente procurou trabalhar é trabalhar com questão de liderança. A gente continua trabalhando assim. Nós temos a irmã que está à frente do grupo do trabalho de criança, nós temos a irmã que está aqui à frente do ciclo de oração, né? Nós temos os irmãos que vêm aqui na escola bíblica, já são responsáveis por chegar mais cedo para preparar o café da manhã. Então a gente vai colocando pessoas para que possam ser responsáveis por determinadas funções. Isso aí é natural, a gente tem um grupo, tem que funcionar assim. Só que às vezes existe também pessoas que muitas vezes não são submissas a essas lideranças. E aí começa os problemas. E essa falta de submissão à liderança, isso seja lá onde for, irmão. Eu estou dando um exemplo aqui da igreja, mas isso pode acontecer lá no colégio. E pode acontecer lá no serviço, né, de vocês. O patrão lá, o chefe lá de uma sessão lá, fala, porque ele também já recebeu ordem do patrão, e ele fala, tem que fazer assim, assim. Aí tem um belezinha que bate o pé e quer fazer diferente. Ou não faz na ordem que é para ser, ou não faz no tempo que é para ser. O camarada sempre está. Porque tem aquelas pessoas mesmo, que elas são assim, acostumadas, elas são insubmissas. E isso vai gerando um desgaste no ambiente. No mundo é muito comum, né? Você, seja numa escola, seja no emprego, pessoas que são insubmissas, e isso tudo vai gerando o quê? Contendas, dissensão, são diferenças de pensamento. Vou dar um exemplo aqui, né? Não é o nosso caso aqui, mas uma coisa que já aconteceu no passado, né? Uma época, foi muitos anos atrás, aqui na igreja, a gente foi fazer uma festa,
E aí tinha a irmã que estava à frente era uma festa das irmãs. Estou dando um exemplo só, né? Mas aconteceu, isso aqui aconteceu, muitos anos atrás. Era uma festa das irmãs. Aí a irmã que estava à frente, ela pegou, conversou com outras irmãs, um grupo de irmãs, que a cor da roupa tinha que ser tal cor. E deram, não lembro a cor. Aí teve uma irmãzinha que se levantou dizendo que não, que ela não queria a cor daquele jeito lá. Sendo que a líder do grupo das irmãs já tinha combinado com as demais irmãs, e até a maioria, e todo mundo concordou com aquela cor. Mas a uma que levantou, era para ela achava que ela era a maioria, e já se levantou e criando confusão. E aí já começa o que a gente sabe o que é a dissensão. E começa aquela... Isso tudo é carnalidade. Isso tudo é carnalidade. E esse tipo de problema... Sabe, a gente vê no ambiente, o apóstolo Paulo ele diz, por acaso vocês não são carnais? As pessoas elas não têm uma apatia, não têm empatia, né? Com o que o outro pensa, com o que o outro, com aquilo que é da outra pessoa. Existe tudo isso aqui, sabe? Isso aqui é da Elisa, isso aqui é da irmã Elisa, aí trata de qualquer forma, a propósito, somente para poder desfazer do que a Elisa está fazendo, né? A Elisa arrumou assim, aí desfaz, porque a Elisa arrumou as cadeiras desse jeito aqui, aí vem desfazendo. Meu amigo, se a Elisa está fazendo, deixa a Elisa fazer, ou então chega junto na hora que estiver arrumando. Então são coisas simples que vão trazendo desgaste no nosso relacionamento. E o apóstolo Paulo ele chama isso aqui de carnalidade. Esse tipo de coisa é carnalidade. E eu posso pular um pouquinho mais adiante, porque a construção, aqui agora entra a questão da própria igreja em si, a construção da igreja, do templo de Deus, vai depender do tipo de ação que nós estamos colocando nessa construção. Para que a gente possa dizer que um templo, ele é bem construído, ele tem que ter um bom fundamento, ele tem que ter um bom tijolo, bom cimento, tem que ter bons materiais para que haja uma construção. O problema é que a pergunta aqui, quando a gente vai vendo mais adiante no capítulo, o apóstolo Paulo fala assim, como é que vocês estão construindo o templo de Deus? Vocês estão construindo com madeira, com palha ou com feno? Madeira, palha e feno são coisas que se queimam. Sabe essas atitudes que as pessoas fazem para trazer a glória para ela? Sabe aquelas coisas que a pessoa não sabe fazer alguma coisa no meio da igreja, a não ser dando cutucada nos outros, querendo puxar o tapete do outro? É impressionante isso aí. Isso aí são coisas que são ações no meio do corpo de Cristo, a construção, que isso aqui gera o quê? Isso aqui é o que a palavra de Deus fala, madeira, palha e feno. Você só faz para a sua glória, a pessoa só está fazendo para a sua própria glória, para o seu próprio benefício. Eu só faço se eu estiver à frente. Se eu não estiver à frente do negócio, eu não faço, porque está pensando nela. Então vai essas coisas, né? E o apóstolo Paulo fala assim, ou você pode construir com pedras preciosas, com ouro e com prata. Pedras preciosas, ouro e prata, quando passa pelo fogo, não se queima. Aqui fala de ações de amor, aqui fala de uma construção verdadeira, não na carnalidade. É impressionante. Eu fico vendo, sabe, isso é muito comum em qualquer lugar. Como que as pessoas, elas, num ambiente... Esses dias eu escutei algo que um pastor estava pregando, ele falou o seguinte, não existe, muito interessante isso aqui, ele fala assim, não existe cura fora da comunhão. Não existe cura, eu guardei isso aí, ele começou a desenvolver isso aqui, ele falando sobre a comunhão, e ele fala que existem pessoas que elas estão enfermas espiritualmente e na sua alma, e essas pessoas elas precisam ser curadas. O problema é que elas se fecham de tal forma de não gerar comunhão, e quando elas vêm para a comunhão, elas vêm igualzinho aqueles, sabe o tamanduá assim? Você já viu aqueles bichos assim que tira as unhas para fora assim e sai dando unhada em todo mundo, né? Vem brabo para o ambiente.
né? Você fala um negócio, ela já te dá uma cutucada. Você fala alguma coisa, já tira os irmãos Tramontina, né? Que fala, né? Já vem, né? É assim direto, é um ambiente hostil, né? Mas é por quê? Porque essas pessoas, elas precisam ser curadas. Outra coisa também que o irmão comentou, que eu passo aqui para vocês: não existe cura fora da comunhão e não existe santidade fora da comunhão. Porque é muito fácil eu ser santo isolado lá no monte, longe de todo mundo. Agora, a santidade, ela se manifesta justamente no relacionamento. É quando eu entendo o outro irmão, é quando eu entendo a outra pessoa, é quando eu suporto o outro irmão, né? É quando eu chego próximo do irmão e não chego dando cutucada em ninguém, soltando piada para ninguém. O irmãozinho está quieto lá no canto dele, lá, e você vai lá e pam, solta uma piada. Para quê, rapaz? Para que isso? Né? Só para ver o outro lá com a cara feia. E acha lindo isso, né? Às vezes lá em casa, quando o negócio está meio assim, né? Lá em casa, quando o negócio está meio complicado, eu falo assim, ó. Eu brinco lá em casa, eu falo assim, ó. Você ser amável, a gente ser amável, sabe? A gente ser amável, isso aí é praticável. Isso aí tem que ser praticado, né? Sabe, você responder com amabilidade, você ser amável. Porque também a brutalidade, ela também é praticada. Sabe se... Você já viu gente falar assim, o fulano falou tal coisa e eu falei assim, né? Já viu? Ele falou e eu disse tal coisa. Então a pessoa fica com aquilo ali no subconsciente e ela pratica a brutalidade. Ela pratica, o fulano falou, eu falei 3 coisas a mais. O outro disse, eu disse tal coisa. E não entende que aqui dali você vai afiando uma ferramenta que isso vai prejudicar a sua própria vida, né? A palavra de Deus fala que a resposta branda ameniza o furor. Então essas coisas têm que ser praticadas. E quando a gente vem para um ambiente de comunhão, e uma das coisas que é muito importante no ambiente de comunhão, irmãos, é a gente aprender a respeitar o quadrado alheio, sabe? Cada pessoa tem o seu quadrado. Já ouviu falar disso aqui? Isso acontece muitas vezes em família, né? A maioria das brigas que tem em família é a falta da compreensão do quadrado do outro. Todo mundo tem o seu quadradinho, ó. Eu tenho o meu quadrado aqui, ó. Minha vida aqui, o meu quadrado. Quando há esse respeito, eu entender o limite e o outro, o espaço do outro, tá bom, se eu chego aqui, eu respeito a Elisa, eu chego aqui, eu respeito a irmã Mônica, a Mina, a Débora e os irmãos. Então, existe um respeito, e é mútuo esse respeito. Quando eu respeito você, e você me respeita, é isso que eu falo, cada um cuida do seu quadradinho. E eu fico no meu quadrado, você no seu, eu sou feliz, você é feliz, eu respeito você, você me respeita, e isso tem que ser praticado, e isso, irmão, isso aqui é santidade. Isso aqui é santidade, tá? Então o apóstolo Paulo, ele diz, por acaso vós não são carnais? Vocês não são carnais? Como é que vocês estão construindo esse relacionamento? Como é que vocês estão construindo a casa de Deus? Porque construir a casa de Deus não é construir isso aqui. Tem pessoas que se matam, né, por construir, né? Aí, se mata, a cor tem que ser essa cor, se mata. E não presta atenção que a construção da casa de Deus, que interessa para Deus, é o nosso relacionamento. Você sabia disso? É o nosso relacionamento. No entanto, eu já vou encerrar aqui. Olha só mais adiante. Versículo 16. Vocês estão com a Bíblia aberta aí. Olha só o que está escrito no versículo 16. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus mora em vosotros? Quer dizer, vós sois templo de Deus. Vós o quê? Vós, nós. Tá? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém por isso. O Espírito Santo mora em cada um de nós. E também o Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. O que é nós aqui? O que é nós aqui? Nós é nós, o coletivo. É a igreja de uma forma completa. Tá? É quando a gente está sempre... Você vê que a gente está sempre junto, né? A gente está sempre... Né? A irmã... Vai ter culto hoje, pastor? Vai ter culto. A irmã vem para o culto, né?
Aí o outro pergunta, ei, vai ter culto? Mandaram mensagem para mim, vai ter culto amanhã na casa de quem? Vai ter culto. Quer dizer, tá sempre aquela reunião, né? A faxina vai ser quando? Aí todo mundo se reúne para fazer a faxina aqui na igreja. Aí o outro pergunta, e o batismo, a festa, a data, não sei o quê. E tá sempre aquela ligação. E nós temos também o nosso momento aqui de comunhão, que é o culto, né? Onde nós viemos aqui, a gente vem aqui e a gente procura adorar o Senhor, a gente procura louvar o Senhor, né? A gente colocou aquele negócio do chazinho ali, né? No final ali, aí os irmãos vão tudo tomar o chazinho. Com que objetivo? Para ficar comendo depois do culto? Não, irmão, é para ter comunhão. É para isso, acaba o culto, aí vai sair todo mundo correndo aqui, sabe? Sabe aquele negócio de acabar o culto? Parece que a corrida de quem chega mais rápido lá fora, acaba a graça do nosso Senhor Jesus, amém. Aí quando fala amém, os irmãos saem tudo correndo para ir embora. Não, irmão, tem um chazinho ali. Aí os irmãos vão lá no chazinho. Aí o que acontece? Não sei se vocês prestaram atenção, mas teve um culto passado um domingo aí, que era quase 10 horas, ainda tinha crente aqui na igreja, sabia? Acabou o culto, era 8 e pouco, né? Acabou, acho que era 8h30. Aí foi todo mundo pro chazinho, fez uma roda aqui, outra ali. Aí o povo ficou conversando. Quando eu olhei, era quase 10 horas, o povo aqui, conversando. Isso é comunhão, isso é a gente ter comunhão, né? Aí, nesse ambiente de comunhão, de relacionamento, aí os irmãos vão lá para a casa da irmã Elza, para fazer o trabalho com as crianças. Aí vai todo mundo lá. Agora, se tem pessoas que não sabem gerar esse ambiente de comunhão, são os irmãos Tramontina, né? Aí começa aquele ambiente hostil. Aí vão fazer qualquer coisa, um dando facada no outro, um dando cutucada no outro. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Por acaso vós não sois carnais? E aqui para vocês terminarem, como a coisa é séria, como Deus leva muito a sério isso aqui. Se algum de vós destruir o templo de Deus, o que é destruir o templo de Deus? A destruição do templo, ele fala primeiro, vós sois o templo, nós, a nossa comunhão é onde habita o Espírito de Deus. Vós sois o templo de Deus. E se alguém destruir o templo, a comunhão de vocês, Deus o destruirá. Olha só que forte. Isso aqui é forte, amado. Isso aqui é forte, sabe? Existem coisas que nós fazemos e atitudes que nós vamos, que destrói. Às vezes, muitas vezes é uma palavra, sabe? Uma palavra nossa. Destrói a comunhão nossa. Destrói o relacionamento, o bom relacionamento entre os irmãos. Né? Existem pessoas que, sabe, elas gostam de ver o circo pegando fogo mesmo. Gosta de ver a coisa indo para baixo. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, olha só, que sois vós, santo é. Tá? Então, Deus, ele tem esse amor pela comunhão. Deus, ele tem um amor pela comunhão. Deus, ele tem um prazer de ver que cada um de nós possamos estar bem. Cada irmão possa estar bem. Tá? Que possa ter essa harmonia. E para que isso possa acontecer, aquilo que eu comentei no começo, né? Ciúmes, contendas, dissensões, briguinha, blá blá blá, confusão à toa. Isso aí tem que ser tirado, tá? Isso aí tem que ser tirado. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor?